Olá, meus amigos, muito bom dia, louvado seja Deus. Estamos iniciando mais este dia na presença do nosso Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a você e a sua família grandemente. Antes da gente prosseguir, deixa aí, por favor, o joinha para o canal, aperte o like, o gostei. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, ok? Também há no espaço dos comentários aí, a possibilidade de você colocar o nome dos seus familiares ou o nome de alguém por quem você deseja que nós oremos. Então é só você escrever os nomes aí que nós transferiremos estes nomes para um caderno de orações e estaremos orando por esse pessoal, tá bom? Esse é o vídeo número 2 a respeito da passagem bíblica do filho pródigo. Essa passagem bíblica é espetacular. É um retrato, é o mais perfeito retrato do nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Ali o Senhor Jesus conta uma história, para exemplificar como é a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. É uma parábola, uma comparação, entre uma coisa natural e uma coisa espiritual. E ali nós vemos, gente, a nossa vida naquela passagem. Então, o filho pródigo era filho, de um homem rico. Esse filho pródigo também tinha um irmão. E este homem rico, obviamente, era o pai dos dois jovens, pois, espiritualmente falando, aquele pai representa o nosso Deus. O filho pródigo e o irmão dele representam a gente. Mas tem muita coisa aí que Deus revela nessa passagem ao nosso respeito, ao meu respeito e ao seu respeito. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, que é uma passagem que fala a respeito dos filhos de Deus e Deus, tá bem? E como que alguém se torna filho de Deus? Somente por receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somente crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele veio a este mundo morrer por nós, crendo que Ele ressuscitou e recebendo Ele como Senhor, se entregando para Ele para servi-lo. Nesse momento, quando uma pessoa faz assim, ela então, diz a Bíblia, se torna filha de Deus, uma nova criatura, a pessoa nasce de novo. Então começa um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, nós temos muitas bênçãos, muitas coisas que são nossas por direito. Por exemplo, nós temos um pai. Nós não estamos neste mundo como bastardos, desamparados. Nós vimos isso no vídeo 1. Temos um pai. E um pai que não é limitado. É um pai que é todo poderoso. Um pai que tem todo o poder, tá bem? A nossa parte é entender isso, nós temos um pai. E outra coisa que nós vamos ver hoje aqui, nós temos direito ao que o pai tem. Olha essas passagens bíblicas aí, de 1 aos Coríntios. Ali é dito que tudo é nosso, nós temos direito ao que o pai tem. Nessas referências você vê também o apóstolo Paulo falando lá em Romanos que nós somos herdeiros de Deus. E por que nós somos herdeiros? Já falei no vídeo anterior, Porque somos filhos. Quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, diz a Bíblia. Também diz a Bíblia que nós nascemos na família de Deus. Então, nós temos direito ao que o nosso Pai tem, não por merecimento, mas por direito de nascimento, entendeu? Se fosse depender, filho, de merecimento, coitado de nós. Merecíamos o inferno, só isso, Mas na graça de Deus, Ele nos proporcionou o meio de salvação para que não apenas fôssemos salvos da ira vindoura ou salvos do inferno, mas também para que nos tornássemos filhos de Deus. Então, por que eu bato nessa tecla? Nós temos direito a tudo que Deus tem. Sabe por quê? Porque somos filhos, só por isso. Assim como uma criança, quando nasce numa família, ela tem direito a tudo que a família tem, simplesmente porque nasceu na família, não derramou uma gota de suor pela riqueza da família. A família batalhou, cresceu financeiramente, mas uma criança que nasce ali vai ter direito, simplesmente porque nasceu ali. Assim também, nós temos direito ao que o nosso pai tem, porque somos filhos. Então veja o texto aí. Lucas capítulo 15, versículo de número 11.
Continuou Jesus dizendo aqui, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Olha aqui, gente, olha a revelação. Se essa parábola é uma comparação, se esse jovem representa a gente e o pai dele representa o nosso Pai Celeste, então nós podemos ir ao nosso Pai e pedir o que nós precisamos ou o que queremos. Entendeu? E o Pai nos dará. E isso é comprovado em outras passagens, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos dará, para que a vossa alegria seja completa. É uma das passagens, entre muitas, tá? Então, se você não entender isso, se você não tiver confiança nessa palavra, você nunca vai receber nada de Deus. Por que as pessoas muitas vezes pedem as coisas para Deus e não recebem? Porque elas pedem sem essa certeza, elas pedem por pedir, elas não pedem com base. Quando eu peço as coisas para Deus, por que eu peço? Porque está escrito na Bíblia. Eu não fico imaginando coisas ou achando, olha, se Deus quiser, quem sabe. Não, eu tenho que ter uma base para pedir. Se está documentado na Bíblia, se Deus falou, você pode ter certeza que é teu, tá bom? E ninguém pode contradizer. Então por que nós pedimos, por exemplo, pela cura e temos direito a receber a cura? Porque uma das heranças nossas que nós temos da parte de Deus é a cura do nosso corpo. Deus mesmo fala que eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia mesmo fala que o próprio Senhor Jesus carregou no seu corpo as nossas doenças e pelas suas feridas fomos sarados. A Bíblia fala que isso é direito nosso, entender? É parte da minha herança. Então quando eu vou pedir a Deus alguma coisa, a cura, por exemplo, se eu precisar de cura, eu vou pedir nessa fé: Pai, a tua palavra diz, então me dá, como o filho pródigo falou, dá-me a parte que me cabe. A cura é a parte que me cabe, eu quero essa cura, preciso dela em nome de Jesus, viu? Essa é a certeza que faz a diferença. Por que tem pessoas que pedem a mesma cura e não recebem? Porque não tem certeza, ficam naquela dúvida. Mas a pessoa, quando tem certeza de algo e pede a Deus ou busca a Deus, a pessoa vai receber. Por exemplo, por que eu posso pedir pela conversão da minha família? A minha família, a direta, é toda convertida. Mas por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Veja, essa é uma promessa de herança. Eu tenho direito a ter a minha família salva. Então, quando eu vou orar, eu não oro assim: ai Deus, se for da tua vontade, salva a minha família. Não, Senhor, a tua palavra fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então assim é, e eu declaro a minha família salva pela fé, e um a um foi se convertendo. Tem muita gente da minha família ainda, os parentes mais distantes, né, que ainda precisam ser alcançados, mas muita gente já foi alcançada. Mas eu não posso ter dúvida, entendeu? Por exemplo, se eu preciso de algo na vida financeira, né, uma provisão material, uma provisão financeira, né, eu tenho que ir ao Pai assim: Pai, tua palavra diz que o Senhor em Cristo, e eu estou em Cristo, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então, Pai, me providencia tal e tal coisa, mas na certeza absoluta, como esse jovem aqui pediu e recebeu, né? E assim então nós recebemos também. Amém, pessoal? Está entendendo? Então, se eu entendo que eu sou um filho de Deus e que Ele é o meu Pai e que eu tenho direito à minha herança e que eu posso pedir, porque o próprio Pai disse que eu posso pedir, eu vou pedir com fé, em nada duvidando. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Peçam que vocês vão receber, porque se vocês que são seres humanos imperfeitos, ali no texto bíblico que fala maus, né? Vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste dará aquilo que seus filhos pedirem. Gente, é tão claro, temos que acreditar, não pode haver dúvida. Repito, o grande problema da maioria dos crentes quando vão pedir algo a Deus é que eles pedem não tendo certeza que vão receber, não é? Eles não olham Deus como Pai, olham Deus como Deus. Pastor, que diferença faz? É que o pai é obrigado a cuidar dos seus filhos, entendeu? O pai é obrigado a cuidar dos seus filhos e nós não podemos obrigar o pai, mas ele se obriga através de sua palavra. A palavra de Deus não pode ser quebrada.
A palavra de Deus não pode ser torcida. Deus não volta atrás na palavra dele. O que ele falou tem que acontecer, porque a Bíblia diz, olha aí, Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E se ele disse, ele vai fazer. Glória a Deus. Filho, é diferente, é uma fé diferente, não é? É uma fé viva, é uma fé que vai a Deus na plena certeza. Agora, quando você vai, você não sabe o que você é, você não sabe se é filho de Deus, se não é, você entra na presença de Deus sempre na dúvida, não sabe o que é direito seu, você entra e sai numa bagunça espiritual, filho, você não recebe nada. A questão é essa. Então, essa parábola do filho pródigo aqui, ela mostra que assim como aquele jovem chegou diante do pai, não com falta de respeito de jeito nenhum, chegou com todo respeito, mas apenas dizendo, pai, eu tenho uma parte na herança, me dá, eu quero fazer alguma coisa com ela. E o pai deu. Vou ler de novo para você. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que me é de direito, tá? E ele lhes repartiu os haveres. Por que o pai deu para o filho o que o filho pediu? Porque era direito dele. Por que se eu pedir cura, o meu pai vai me dar a cura se eu precisar? Porque é direito meu. Por que se eu pedir provisão financeira e material, ele vai me dar? Porque é direito meu. Olha, se eu contar para você o meio pelo qual Deus abençoou o nosso ministério na construção das nossas igrejas, se eu contar, você vai acreditar porque eu estou contando. Mas tem gente que duvida. Tudo que Deus proporcionou para a gente, desde o começo do ministério, quando eu comecei a buscar a Deus para isso, Deus foi me mostrando passo a passo o que seria. Só que quando Deus cumpriu, e além da minha imaginação, e olha que teve meio mundo contra, meio mundo, tanto do povo ímpio, quanto, infelizmente, do próprio povo que se diz de Deus, contra o nosso ministério. Mas quando Deus é na nossa vida, e nós sabemos o que nós somos diante dele, e nós sabemos o que é direito nosso, e usamos essa fé, o nosso Pai nos confirma, viu? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se temos um Pai que é todo poderoso, nem homens, nem anjos, nem demônios, nem ninguém pode nos impedir de alcançarmos a nossa vitória, tá bem? Vamos orar ao Pai? Somos filhos de Deus em Cristo, não somos? Aceitamos Jesus, somos filhos de Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Nosso Pai Celeste, obrigado por este momento. Obrigado porque somos filhos do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo é o nosso Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Todo-Poderoso. Aquele para quem não há impossível algum. Pai, eu peço ao Senhor por essa pessoa que ora comigo. Essa pessoa que entendeu que ela é filha do Senhor e tem direito às tuas bênçãos. Pai, concede o que é pedido ao Senhor agora. Essa pessoa que pede a cura, a libertação da família, a cura de alguém da família, a provisão financeira, o trabalho, essa pessoa que pede a tua proteção, essa pessoa que pede justiça, Pai. Ela pede justiça porque está sendo injustiçada na família, no casamento e no trabalho. Pai, opera um milagre para essa pessoa. Meu Deus, essa pessoa que está com o seu animalzinho de estimação agora, é doente, enfermo, mas ela pede ao Senhor para curá-lo. O cachorrinho de estimação, o gatinho de estimação. Pai, opera um milagre. Essa pessoa, Pai, que tem um animal de porte maior, um cavalo, uma vaca, Pai, e o animal está doente. E ela até pensou se ela podia orar pelo animal, mas agora, Pai, essa palavra está confirmando. Você que está orando comigo, pode orar pelo teu bichinho de estimação, porque a Bíblia diz que os animais que estão debaixo do nosso domínio têm que ser abençoados. Então, em nome de Jesus, eu ordeno a enfermidade que entrou nesses animais, enfermidade maldita que veio por obra de feitiçaria, espírito imundo que se alojou nesse bicho, para tentar colocá-lo doente, para fazê-lo morrer, para entristecer essa pessoa, eu mando, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, obrigado pela resposta, obrigado pela cura dessa pessoa e dos seus animaizinhos de estimação. Obrigado, Pai, pela vitória completa, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Dê graças a Deus pela tua resposta, pela tua vitória, viu? E amanhã nós voltaremos com o terceiro vídeo sobre o Filho Pródigo. Na verdade, é um vídeo sobre nós mesmos e o nosso Pai Celeste, tá bom? Deus abençoe o seu dia poderosamente e até amanhã.